Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu trouxe 4 fundos imobiliários que são de base 10, ou seja, que custam ali em torno de R$ 10 cada um. Nunca foi tão fácil investir em imóveis como é hoje em dia, né? A partir de R$ 10 você já consegue comprar um pedacinho de um imóvel e no mês seguinte você já consegue receber aluguéis desses mesmos imóveis. Antigamente, há mais ou menos uns 10, 20, 25 anos, a gente precisava juntar ali 100 mil, 200 mil reais para comprar uma ou duas casas para alugar e receber uma renda mensal. Mas hoje você pode começar a construir riqueza, construir ali um patrimônio em imóveis a partir de R$ 10. Lembrando que não é nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda desses ativos, é apenas para exemplos educativos, tá? O primeiro fundo que eu trouxe aqui de exemplo é o GARI 11. É um fundo imobiliário de tijolo que busca oferecer renda estável e previsível ali aos cotistas por meio de imóveis de alta qualidade, locados com contratos atípicos e inquilinos de primeira linha. Só observação aqui para explicar o que é um contrato típico e um contrato atípico. O contrato típico, geralmente ele tem um prazo ali curto, né, de 5 anos ou menos. Se o inquilino quiser rescindir antes do fim, pode pagar uma multa ali proporcional ao tempo restante e há mais flexibilidade ali para estar renegociando ou até encerrar o contrato. É mais usado ali em locações residenciais, comerciais comuns. Por exemplo, uma loja ela aluga um ponto por 5 anos. Se sair no terceiro ano, paga apenas a multa referente aos 2 anos restantes, calculada ali proporcionalmente. Já o contrato atípico, ele é muito usado em fundos imobiliários e contratos corporativos. O prazo ali ele é mais longo, de 10, 15 até 20 anos. A rescisão, ela antecipa o pagamento de todos os aluguéis restantes até o fim do contrato, ou seja, uma multa ali integral. Então, ela dá maior segurança e previsibilidade de receita ali ao proprietário ou investidor, né? Por exemplo, um supermercado assina um contrato de 15 anos. Se quiser sair no quinto ano, terá que pagar todos os 10 anos restantes de aluguel. Então, no GARI 11, 100% dos contratos são atípicos, o que ajuda a garantir ali estabilidade nos dividendos, mesmo em cenários econômicos ali mais instáveis. Atualmente possui 39 imóveis espalhados por 14 estados, sendo 74% em renda urbana e 26% em logística, com um prazo médio ali de contratos acima de 12 anos. O preço da cota está em R$ 9,09 na data que eu estou gravando esse vídeo. Distribuiu nos últimos 12 meses 11,44% de dividendos. O seu PVP está em 1, ou seja, está no preço justo. Tem uma boa liquidez e teve uma valorização de 13,23% no último ano. O segundo fundo é o CPTS 11. Ele é um fundo de papel, né? Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as letras de crédito, né? O LCI, as letras hipotecárias, o LH, os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, que são títulos de créditos emitidos por umas securitizadoras, né, para financiar projetos imobiliários e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários. O CPTS 11 ele também pode investir em cotas de outros fundos imobiliários, né, com um limite ali de 30% do seu patrimônio. O objetivo principal do fundo é gerar renda mensal para os seus cotistas por meio ali dos rendimentos provenientes dos CRIs, né, e dos outros FIIs que eles investem. O CPTS 11 tem gestão ativa, o que significa que a equipe de gestão do fundo ela toma decisões sobre quais ativos comprar e quais ativos vender, né, com o objetivo ali de otimizar a rentabilidade e o risco do fundo. Em resumo, o CPTS 11 atua como um intermediário financeiro, né, investindo ali em ativos do mercado imobiliário para estar gerando receita ali para os seus cotistas. A carteira do fundo é bem diversificada, né, sendo composta ali por 17 CRIs, que representam 33,6% dos ativos, e 78 fundos imobiliários, que representam 56,9%. Além disso, 6,1% dos ativos estão alocados em operações de carrego,
né, nas quais carregam fundos imobiliários para outros fundos e são remunerados em CDI mais 1% ao ano sobre essa posição. Aqui podemos ver as maiores exposições de CRIs do fundo, né, as maiores exposições de fundos imobiliários detidos ali por outros fundos geridos pela Capitânia. A sua cotação no dia de hoje é de R$ 7,31. Distribuiu nos últimos 12 meses quase 13% em dividendos. O seu PVP está em 0,81, ou seja, está abaixo do que ele vale. Então, barato, né? Também tem uma boa liquidez e uma variação aí de 2,38% nos últimos 12 meses. O terceiro fundo é o GGRC11. O GGRC11 é um fundo imobiliário de logística industrial ali administrado pelo BTG Pactual. Seu foco é investir em galpões e centro de distribuição que sejam estrategicamente localizados, preferencialmente ali alugados por grandes empresas, né, sempre por contratos atípicos, lembra que eu falei? De longo prazo. O fundo possui 33 ativos imobiliários distribuídos em 11 estados diferentes. Os ativos do fundo estão localizados em diversas regiões do Brasil, incluindo Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, com predominância no Sudeste. A maioria dos contratos de locação é indexada ao IPCA, né, um índice de inflação, o que pode proteger os rendimentos do fundo contra a alta dos preços. Tem em seu portfólio grandes empresas como a Ambev, Lojas Americanas, Casas Bahia. Então, essas empresas precisam de galpões para armazenarem ali os seus produtos. É onde eles pagam aluguel ao fundo, que repassa em forma de dividendo aos seus cotistas. Na data que estou gravando, a cotação do GGRC11 está em R$ 9,64. Distribuiu 12,37% de dividendos nos últimos 12 meses. O seu PVP está em 0,86. Tem boa liquidez e uma pequena variação ali de menos 0,31%. Outro fundo você já deve ter ouvido falar muito dele, né, que é o MXRF11. O MXRF11 ele funciona da seguinte maneira: ele tem como objetivo auferir ganhos ali pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastros imobiliários, como CRIs, debêntures, LCI, LH e cotas de outros fundos também. Ativos imobiliários também, como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. Olhando aqui para o relatório, o fundo investe 80,1% em CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários, 12% em outros fundos e uma pequena parte em permutas e um pouco de caixa aqui também. Aqui podemos ver alguns FIIs que o fundo tem, a maior posição em LP11, tem o GARI 11 no fundo aqui também. Bom, a cotação também está abaixo de R$10. No dia de hoje ela está custando R$ 9,40. Distribuiu 12,10% de dividendos nos últimos 12 meses, o que dá um pouco mais de 1% ao mês, livre de imposto. PVP 0,99, uma enorme liquidez e uma variação de 6,21% no último ano. Bom, será que vamos ter mais fundos imobiliários na base 10 no mercado? Eu particularmente acredito que sim, né? Porque antigamente os fundos imobiliários custavam aproximadamente R$1.000 cada cota. Depois foi tendo o desdobramento, né, para 100 e hoje já é possível comprar por 10. E assim como eu, imagino que você também torça para que aumente cada vez mais a quantidade de fundos imobiliários nessa faixa de preço. Isso porque os fundos de base 10 é bom para atrair muitos investidores que querem começar a investir em fundos imobiliários sem precisar de um valor alto ali logo no início. Como que isso poderia acontecer? Bom, uma das formas seria através do desdobramento, né, que eu citei dos fundos de base 100. Por exemplo, imagine que hoje um fundo custa R$100 e você tem uma cota dele, ou seja, R$100 investidos, né? Se esse fundo fizer um desdobramento em 10, agora você teria 10 cotas, cada uma valendo R$10. No final você continuaria ali com o mesmo valor investido de R$100, mas com mais cotas, o que poderia aumentar ali a liquidez e facilitar o acesso para novos investidores. Não há problema nenhum em investir em fundos de base 10, desde que sejam bons fundos e que se encaixem na sua estratégia.
E claro, se você tiver condições de investir em fundos de base 100, não precisa se prender apenas aos de base 10, pois existem fundos excelentes acima desse valor também. E se você está começando, fique calmo, vai no seu tempo, invista no que cabe no seu orçamento hoje e com o tempo ali você vai diversificando. Agora me conta aqui, você só investe em fundos imobiliários de base 10 ou também gosta dos de base 100? Me deixa aqui nos comentários também se você já investe em algum desses FIIs que eu mostrei aqui nesse vídeo. E se gostou do vídeo, já deixa o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo ele é relevante e recomendar para mais pessoas, ajudando ali novos investidores que estão na mesma jornada que a gente. Ah, e não se esqueça, bons investimentos!